Mateus capítulo 14, verso 23 a 27. E o tema da nossa mensagem é esse que você viu aqui há pouco. Não tenha medo. Não tenha medo. Não temas, né? Vamos ler Mateus capítulo 14, verso 23 a 27. E despedida a multidão, a nossa versão pode estar um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo, tá? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, Jesus sozinho. E o barco, onde estavam os discípulos, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, isso quer dizer entre 3 e 6 horas da manhã, a quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo. Diga: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos dizer mais forte: tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Diga: fala comigo, Senhor, pela tua palavra. Diga: eu abro meu coração nesta manhã para receber o que o Senhor tem para a minha vida, o alimento espiritual e a palavra, em nome de Jesus. Amém. Senta na presença do Senhor e nós vamos meditar sobre esta palavra. O tema: não tenha medo. O tema da nossa mensagem. O medo é um sentimento, é um instinto que nós temos, que nasce conosco. Crianças têm medo, adultos têm medos, pastores têm medos, homens, mulheres. O homem mais destemido tem medo. Aquele que enfrenta a morte, ele tem medo. O soldado que está lutando na Ucrânia, ele tem medo. Alguns medos são até muito positivos na nossa vida. São medos salutares. Se não tivéssemos medo, a humanidade não teria chegado até aqui. Talvez se você não tivesse medo, talvez nem vivo você estaria, de algumas coisas. É o medo natural. É o medo da preservação. Quando eu era criança, lá no interior, a criançada ia muito nadar. E eu sempre tive medo de nadar, medo de água. Não sei nadar até hoje. Só nado na piscina, vou e volto. Mas se for um lugar mais fundo, mais complicado, eu tenho medo. Medo natural. Perdi muitos amiguinhos meus na infância afogados, que não tinham medo. Até tem uma frase que diz, normalmente, quem morre afogado é quem não tem medo da água. Eu, como sou medroso de água, dificilmente vou morrer afogado, né? Eu, quando entro numa balsa, a primeira coisa que eu falo: onde é que está o salva-vida? Eu já procuro, e é verdade, né? Eu fui lá na estátua de Nova York, aquela estátua bonita que fica lá, e para chegar lá você chega de barco. Pega no barcão, e eu entrei naquele barco, falei: cadê o salva-vida? E como eu não sabia falar inglês para perguntar, né? Falei: cadê o salva-vida? Onde é que está o colete salva-vida, né? Aí de repente olhei e fica em cima, né? Você está aqui, tem um gradinho em cima assim, que você olha, os coletinhos ficam tudo ali. Se acontecer alguma coisa, você cata lá. Esse medo salutar é o medo da sobrevivência, e ele é bom. O medo está associado a isso. Tem medo de cobra. A criança, ela vai adquirindo alguns medos. Nós vamos adquirindo à medida que nós vamos aprendendo. O pai vai falando: não faça isso, não faça aquilo, e a gente vai criando. Esse tipo de medo, ele nos garante a sobrevivência. É bom ter medo de alguma coisa. É bom você ter medo, irmão, de não fazer coisa errada. É bom você ter medo de, às vezes, não pisar na bola. Você ter lealdade aos amigos. É bom você ter medo e manter o seu casamento, um casamento abençoado. É bom você ter, estou falando de medo, a Bíblia fala de temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente tem temor a Deus, né? É um medo respeitoso, não é aquele medo da punição simplesmente. É o medo do respeito. Antigamente o pai da gente, se fazia alguma coisa, o pai já dava aquela olhada assim,
e você já gelava, né? Já começava lá embaixo, já vinha pela espinha, e o pai olhava, né? Não precisava nem falar nada, só o olhar do pai já dava aquele medo, temor, respeito. Hoje o pai está olhando, está falando, está batendo, está nem aí. É bom ter este medo respeitoso. Mas o medo que é provocado pelos desafios da vida, o medo de levantar de manhã, o medo de acordar e ir para cima dos problemas, o medo de resolver, a procrastinação. Não, amanhã eu faço, não, hoje não dá. E a gente vai ficando com medo de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. E este medo não é saudável. Este medo não tem nada a ver com o instinto de sobrevivência. Este medo faz com que a gente ande para trás. Este medo faz com que a gente perca a oportunidade. Este medo faz com que a gente, irmãos, diminua a nossa vida e até a nossa fé. E nos traz consequências danosas. Este medo que não é o medo da sobrevivência. Não é o instinto da sobrevivência. É o medo da realização. É o medo do que a vida está nos preparando. Tem gente que ele tem medo do amanhã. Tem medo, ai meu Deus, eu estou chegando perto dos 60 e agora? Ai, Jesus, está aparecendo as rugas. Ai, meu pai, se eu perder o emprego nesta fase? Ai, meu Deus, e se acontecer algo? Meu filho está lá fora. Irmãos, este medo nos paralisa. Nós vemos Jesus, ele foi orar no monte e disse para os apóstolos: atravesse o mar aqui, eu encontro vocês do outro lado. E ele ficou sozinho orando. Jesus tinha muito tempo a sós com Deus. Nós devemos ter tempo a sós. É muito bom, é ótimo a gente estar orando aqui, mas você tem que ter o seu tempo a sós. Um tempo que você tire, se retire no seu quarto, num lugar qualquer, né? E você possa ler a palavra, meditar um pouco, orar, ouvir Deus. O tempo a sós com Deus é muito importante na vida do cristão. Jesus está tendo um tempo a sós com Deus. Ele acabou irmãos, de multiplicar o pão para 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. Jesus estava no auge da popularidade. Você imagina, irmãos, Jesus dando cesta básica para 5.000 pessoas? O auge da popularidade. Irmão Toninho lá, a gente dá 100 cesta básica por mês, já deu um grito lá, ô glória. Não vai me pedir cesta básica para Jesus, porque ele já deu o pão e o peixe. Mas é satisfatório a gente dar alimento, não é? As pessoas agradecem. Esse é o rei dos reis, olha, ele multiplicou 5 pães. Jesus está no auge da popularidade. O Senhor devia se candidatar a rei de Israel. O Senhor ia dar comida para todo mundo. Puxa vida, o Senhor é o pai dos pobres mesmo. O Senhor olha por nós. Jesus está no auge da popularidade. E é complicado quando a pessoa está no auge da popularidade humana. É só elogio. Oh, você é demais. Você é o cara. Aí tem gente que fala: esse cara sou eu. Vocês acreditam que eu fui num casamento outro dia, irmãos? E primeiro entrou a noiva. Marcha nupcial. E a noiva ficou no altar esperando o noivo que estava chegando. E daqui a pouco o noivo, belo e formoso. Sabe qual a música que o noivo escolheu para entrar? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Jesus amado, eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo isso. E pensa que estava com vergonha? Espero em Deus que o casamento esteja abençoado. Esse cara sou eu. É complicado quando a gente está no auge, quando você tem uma grande vitória, você ganhou a casa nova, o carro, você conquistou a mulher da sua vida, né? O namoro, logicamente. Não depois de casado. Depois de casado você tem que conquistar a sua mulher todo dia. E o seu marido todo dia. Jesus está no auge da popularidade. Sabe o que ele faz? Ele se retira para orar. Ele vai orar no monte. Ele vai dar glória a Deus. Isso é um segredo de vitória, irmão. Quando as coisas vão bem, glorifique a Deus. Porque quando as coisas forem mal, Ele estará do seu lado. Ele sabe. A glória dele, a honra dele, é para Ele. É tudo para Ele.
Jesus se retira para orar e fala para os apóstolos: atravesse o mar, eu encontro vocês do outro lado. E no meio da noite, na vigília, 3 horas da manhã, talvez ele estivesse orando desde a tardia, Jesus vai ao encontro deles e aparece andando sobre as águas. Jesus anda sobre o mar, e o mar está violento, o mar está açoitando o barquinho, jogando para um lado e para o outro. Eles já estão com medo. Aqueles discípulos que andavam com Jesus, que viram Jesus expulsar demônio, ressuscitar morto, multiplicar o pão, eles estão com medo. O medo é um instinto natural. E no meio da noite, 3 horas ou 6, de 3 a 6 e a quarta vigília, aparece Jesus, andando. A primeira coisa que o medo faz a gente ver fantasmas. Quando eles olham, eles gritam e dizem o quê? É um fantasma! Quando você está com medo, irmão, coisas pequenas se transformam em coisas grandes. Problemas que você já venceu no passado e vai vencer de novo, parecem intransponíveis. Parece que aquilo vai acabar com você. Agora está tudo acabado. Não está acabado, irmãos. Só está acabado quando Ele disser que terminou. Sua vida não termina quando o inimigo diz que está terminado. Sua vida não termina quando acaba o dinheiro. Sua vida não termina quando termina uma situação que você está vivendo. Só termina quando Deus disser que terminou. É dele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e é o fim. É Ele quem começa a obra e é Ele quem termina a obra. Ai, meu Deus, é um fantasma. Para de ver fantasma. Para de ver fantasma na sua casa, no relacionamento, na igreja. Sei não, viu, mas parece que eu já estou com medo até de pensar. Ai, parece que está vindo um negócio ruim. Acho que é a 5ª dose agora da Covid que está vindo aí. Porque agora, meu Deus, o dólar, pastor, deixa eu ver o dólar. Por acaso você tem dólar? Ai, mas a bolsa, por acaso você está aplicando na bolsa e não me fala? Nós temos que confiar em Deus. Jesus disse: os dias são maus, mas a minha presença suprirá toda a sua necessidade. Deus tem compromisso com a gente. Eles veem um fantasma. O medo te faz ver fantasma. Pessoa insegura, pessoa que vê fantasma em tudo, né? Só que acorda de noite e começa a bater no marido. Por que você está batendo em mim? Porque eu sonhei que você estava me traindo. Pode falar, pode confessar. Quem é? Maria da Silva Ribeiro. Fala, quem é? O marido está dormindo, pensando que vai ter que trabalhar no outro dia cedo. A obra está parada, está difícil o serviço. Fala, eu sonhei que você estava me traindo. Irmão do céu, o que é isso? Eles vê fantasma. Olha para quem está do teu lado e diz assim: ó, não veja fantasma, pelo amor de Deus. Segunda coisa que o medo faz, ele paralisa. Pessoas com medo não realizam, irmãos. Pessoas que têm medo nem começa. O fracassado não termina, mas o vencedor nunca desiste. Diga assim comigo: o medroso não começa. Diga: o fracassado não termina. Diga: mas o vencedor nunca desiste. Quem é você? Quem é você nessa história, nesta frase? A partir de hoje você vai dizer: eu sou esse vencedor aí, pastor. Pode estar difícil, mas eu não vou desistir. E você vai vencer em nome de Jesus. Ah, eu não vou nem começar porque não vai dar certo. Esse é o medroso. Fracassado é aquele que começa, mas eu vou parar aqui no meio, vou parar essa caminhada, vou parar de ir na igreja, vou parar de dar dízimo, parar de fazer oferta. Nem termina. Mas o vencedor, ele vai até o fim. E Jesus disse: ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Deus não tem compromisso com esse medroso. Deus não tem compromisso com o fracassado. Deus quer que você seja um vencedor, porque ao que vencer, darei a coroa da vida. E você vai vencer em nome de Jesus. Espiritualmente falando, ser vencedor é servo de Deus, serva de Deus. Espiritualmente falando, ser vencedor é cuidar da tua família, cuidar de você, cuidar do templo do Espírito Santo, é fazer o jejum da vitória. Ser vencedor, irmãos, é você estar ativo na presença de Deus. E aqui, olhando para você, só vejo vencedores e vencedoras. Quem concorda, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. O medo nos paralisa. O que é que está paralisado na tua vida? Qual é a obra que está paralisada? Qual é o projeto que você paralisou?
Qual é a situação que você precisa retomar e você está procrastinando? Não, amanhã eu faço, depois da manhã, semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, na outra vida. Não tem reencarnação não, irmão, é nessa vida mesmo. Eles ficaram paralisados e atemorizados. Terceira coisa que o medo faz, eles gritaram histericamente, gritaram com histeria. Ai meu Deus, fantasma, estamos mortos, acabou. Pedro, fala para minha família que eu vou morrer. Cuida bem do meu filho que eu vou morrer. Eles ficaram vendo coisas histericamente, com histeria. Hoje em dia, se a gente começar a ouvir, irmãos, fake news, certos programas de televisão, se a gente começar a ouvir certas histórias, certas pessoas, se a gente começar a ouvir, irmãos, histórias negativas, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se eu começar a ouvir gente que só fala de derrota, só fala de doença, só fala de separação, estou com um problema no casamento, eu vou me aconselhar com aquela terapeuta que já separou 5 vezes, ela sabe o que fala. Sabe qual é o conselho dela? Separa. Por que você vai lutar? Você tem que se aconselhar com quem tem a palavra de Deus para você. Você tem que se aconselhar com quem vai te jogar para cima e não para baixo. Ai, pastor, eu não sei, eu ouvi aí falar disso, daquilo, de governo. Irmão, ouça a voz de Deus. Para de histeria, gritaria. Deus nem sempre está na gritaria. A gente gosta muito de fogo e grita, eu também gosto. Mas às vezes Deus está no silêncio. E Ele fala no teu coração. Como está falando nessa palavra. Eles ficaram histéricos. Para. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça mais a palavra de Deus. Leia. Falar ouvir não é só rádio, né? É estar na igreja. É ler a palavra, o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Tudo isso faz parte de ver, de ouvir a palavra. Eu já contei a história de um equilibrista, né, que atravessa um desfiladeiro muito grande, sem rede, todos acompanhando, batendo palmas, porque ele está sem medo nenhum, sem vara de proteção, sem rede. Ele atravessa aquele desfiladeiro só se equilibrando. Depois ele dá uma entrevista e alguém pergunta: mas como é que o senhor consegue atravessar um desfiladeiro, um vale como este, perigoso, alto? E ele dá 3 receitas. Ele diz: em primeiro lugar, eu estabeleço um alvo. Eu olho do outro lado e digo: aquele é meu alvo, eu vou chegar naquele alvo. Segunda coisa, eu não olho para baixo, porque quando eu olho para baixo, isso tira minha concentração. Isso tira, né? Eu fico zonzo quando eu olho para baixo. E terceira coisa, eu mantenho o meu equilíbrio. Se vier uma luta contra você, irmão, tenha alvo na sua vida. Não olha para baixo, olha para cima. E mantenha o equilíbrio. Você é uma pessoa equilibrada. Tem muito crente desequilibrado, sabia? Tem muito crente desequilibrado. Ah, meu Deus, é isso, aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo, porque não sei quem falou. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que te mantém o equilíbrio. Oh, irmãos, eu amo essa igreja. Nós somos uma igreja equilibrada, irmãos. Nós prestamos um culto racional a Deus. Você está numa igreja equilibrada. Você tem um pastor equilibrado. Você tem líderes equilibrados nessa igreja. Que bom que você também é uma pessoa equilibrada. Mantenha o alvo. Estou atravessando a luta. Mantenha o alvo. Meu alvo é Cristo. Não olha para baixo, não olha para o lado, olha para frente e mantenha o seu equilíbrio. E você vai vencer. Diga graças a Deus. Irmãos, a Bíblia, tem gente que diz que há 365 citações da palavra não temas. 365. Tem outros que dizem que não é tudo isso. Mas eu creio, não contei também. 365 vezes a palavra de Deus diz: não tenha medo. Uma para cada dia. A de hoje está recebendo aqui. Mas amanhã Deus vai dizer de novo para você: não tenha medo. Ai, segunda brava, é brava para os outros. Para você a segunda é mansa.
Aquele que chega no seu serviço, tomou todas, fim de semana, está com dor de cabeça. Meu Deus, eu vomitei. Ai, Jesus, eu bati na mulher, meu pai, estou arrependido. Você vai chegar lá e dizer: eu fui na casa de Deus, tive um bom almoço, curti minha família à tarde, descansei, vi o Palmeiras perder e estou aqui feliz. E estou aqui feliz da vida, porque nós somos uma igreja equilibrada. Igreja que não gosta nem de falar de futebol. Aí todo mundo torce para um time. Isso é hipocrisia. O bom é sermos do time de Jesus, que nunca perde, que é mais que vencedor. E você faz parte desse time. Dá um glória a Deus aí, queridos. O Salmo 56, versículo 3: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Salmo 56, 3. Olha o Salmo 34, 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Salmo 34, 4. Diga comigo: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Diga: Ele me livrou de todos os meus temores. Aleluia. Salmo 27, primeiro. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? De quem eu vou ter medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aleluia. Versículo completo, vamos lá, projeta aí. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Continuando. O Senhor é a força da minha vida. De quem eu terei medo? De quem ou do que você terá medo, se o Senhor é a força da tua vida? Ai, pastor, está aparecendo uns sintomas aqui. Eu estou com medo que seja uma coisa muito ruim, querido. O Senhor é a força da tua vida. Não temerei o que o homem pode me fazer, e não temerei o que eu possa me fazer, porque Jesus é a força da minha vida. Jesus, com a sua voz mansa, mas firme, no meio daquela tempestade: é um fantasma, meu Deus, vamos morrer. Jesus diz: tem bom ânimo, acalma, sou eu, não tenha medo. Jesus está dizendo para você: está vindo a onda difícil, está vindo a dificuldade, está vindo a luta, não tenha medo, eu estou com você, eu estou no seu barco, eu estou na tua casa, eu estou na tua família, eu estou na tua vida pessoal, eu estou nas tuas finanças, eu estou na tua saúde. Não tenha medo, nenhum mal vai te acontecer. Você crê nessa palavra, queridos? Você recebe essa palavra na tua vida? Quem recebe, dá um glória a Deus aí. Coloca a mão sobre o teu coração e diga: eu creio que Jesus no barco repreende a tempestade e me garante a vitória. Aleluia. Jesus no barco não quer dizer que não vai ter tempestade, mas Jesus no barco quer dizer que você não morrerá nessa tempestade. Podemos ter tempestade. Quando ele estava no barco dormindo, tinha tempestade, mas ele acorda e repreende a tempestade. Jesus está repreendendo tempestade na tua vida nesta manhã. Você que entrou aqui com medo, você que passou uma semana aflita, perdeu o sono, você que vai enfrentar essa semana um grande desafio e está com medo do que possa acontecer, quero dizer para você que Jesus está contigo. Jesus está com você, e você vai vencer esses desafios que a vida tem para você.